Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta terça-feira, dia 20 de janeiro, hoje nós celebramos a memória de São Sebastião, esse grande mártir que sofreu o martírio sobre a perseguição de Diocleciano. A igreja, ela, assim como teve as 10 pragas do Egito, a igreja nascente, ela sofreu 10 grandes perseguições até chegar o Edito de Milão em 313. Então, como teve 10 pragas no Egito, a igreja teve 10 gigantescas perseguições, passando por Nero até chegar Diocleciano, que sem dúvida alguma, uma das piores perseguições da igreja, onde nós temos aí São Jorge, São Sebastião, Santa Inês, Santa Ágata, nós temos grandes mártires, né? Virgens e mártires, Santa Luzia, né? É da perseguição de Diocleciano. Então foi um período muito difícil para a igreja, né? Daqueles que guardaram a fé católica no seu coração, guardaram a fé que receberam de Deus e deram a vida por causa da fé. E é bonito, né? Eu sempre gosto de dizer isso. Para nós católicos, a fé não é algo que a gente mata por causa dela, mas é algo que a gente morre por causa da fé. Assim foi, ao ponto que Tertuliano, né, ele chega a dizer aquela frase ilustre e célebre dele, né? Sanguis martyrim semen Christianorum. Sangue dos mártires, semente dos cristãos. Porque ele dizia, quanto mais o solo é regado com o sangue dos mártires, mais cristãos vão surgindo. Então, o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. Santos, e mais santos, e mais santos. Então, a igreja nascente, até o Edito de Milão, ela regou o solo com o sangue dos mártires e nós hoje temos São Sebastião. Por isso nós temos lá cidade do Rio, hoje feriado no Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, porque é o dia de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então é maravilhoso a gente ver a história dos mártires e quanto deram, e aqui é importante dizer algo, por que eles deram a vida? Porque eles não queriam sacrificar a César. A gente acha que sacrificar a César era algo assim difícil de fazer. Não! Tinha um fogareiro lá, uma estátua do imperador, e você só precisava pegar um punhadinho de incenso e jogar ali. Só isso. Só isso. E morriam por causa disso? Sim, morriam simplesmente porque não queriam sacrificar a César. Eles não negavam que eram cristãos, então simplesmente eles perdiam a vida. Assim foi. Claro, depois a igreja teve outras perseguições, né? Teve um período de paz, mas seja como for, desde o início, a igreja de Jesus Cristo, ela é perseguida, né? Ela é perseguida. E os cristãos, eles são perseguidos, porque a perseguição na realidade não é a perseguição a nós. Não! Quando Jesus aparece para Saulo ainda caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Jesus diz para ele: por que me persegues? Mas Paulo nem conheceu Jesus fisicamente,
Mas Jesus não diz, por que você está perseguindo os meus seguidores? Não, Jesus disse, porque você me persegue. Aqueles que vos ouvem, a mim ouvem. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem persegue os cristãos, na realidade, não é uma perseguição a nós, simplesmente. É uma perseguição ao nosso Mestre, a Jesus Cristo. Essa perseguição é a Ele. Né? Então, meus irmãos, mas veja, nós cristãos, nós temos a unção dos santos. E é muito, muito bonito isso, porque a primeira leitura de hoje, nós continuando em 1 Samuel, capítulo 16, veja, Deus aparece para Samuel e fala para ele, olha, por que você vai continuar chorando Saul aí? Eu já rejeitei ele. Eu rejeitei ele porque ele é um desobediente. Vai, enche o chifre de óleo e vai à casa de Jessé, porque eu escolhi um rei para mim. E é bonita essa passagem demais, porque ela vai falar da unção poderosa que está sobre nós. A unção que estava sobre Davi, que Davi é o escolhido, e é interessante que Samuel vai com um chifre cheio de óleo para ungir o novo rei que Deus tinha escolhido. E quando ele chega na casa de Jessé, né? Tem lá os filhos de Jessé, vai passando um a um. Eliabe, vai passando, todos porte atlético, grande, aparência de soldado. E Deus, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Deus foi rejeitando todos. E é bonito que diz a palavra lá, né? Então Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Deus rejeitou todos. E Samuel então pergunta, mas você tem mais algum filho? Tenho. Eu tenho umzinho lá, um rapazinho que está lá pastoreando ovelhas. Ele é pastor de ovelhas. Diz o texto, ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, mas franzino. Tanto assim que depois, quando a gente lê à frente, lá em 1 Samuel, mais adiante, nós vamos ver que quando Davi ele vai combater o gigante Golias, que Saul bota a armadura nele em Davi, e Davi diz, não, me tira isso aqui. Ele não conseguia andar com a armadura de Saul, porque o porte dele era, a gente supõe, de uma pessoa franzina, de uma pessoa delicada para a guerra, né? E ele destrói um gigante. E é bonito que ele diz, você vem com arrogância. Quem é esse pagão incircunciso que ofende ao Senhor dos Exércitos? Diz Davi, falando de Golias, você vem para nós com arrogância e orgulho, mas eu vou para você em nome do Senhor. Eu vou para cima de você não com a minha força, mas eu vou com a força de Deus. Ou seja, quando então Jessé traz Davi, o Senhor falou, é esse, é ele. Unge ele. E quando ele é ungido, o Espírito Santo toma conta de Davi. Meus irmãos, nós temos essa plenitude do Espírito que era reservada a alguns escolhidos do Antigo Testamento. Nós recebemos essa porção dobrada do Espírito Santo, sabe quando? No nosso batismo. Lá nós somos ungidos, profeta, sacerdote e rei. Olha que missão que nós temos. Eu e você, nós não temos só a missão de ser sacerdote, pelo sacerdócio comum dos fiéis, não o sacerdócio ministerial, mas o sacerdócio comum, mas nós também somos chamados a sermos reis, e nós somos chamados a ser profetas. Nós recebemos lá o Espírito Santo, a Trindade, ela vem morar em nós, nós nos tornamos inabitação de Deus. Deus vem morar em nós por inabitação, Ele vem estar conosco. Que maravilha! Então nós somos ungidos naquele momento do batismo. Não acontece nada, não sai fumacinha, não sai um fogaréu, não vem alguma coisa do alto, não acontece um efeito especial, mas o que está acontecendo no mundo sobrenatural naquela hora, o homem velho está morrendo, uma criatura nova, filho de Deus, cheio do Espírito Santo,
com todas as potências do Espírito, somente que essa graça ela não é operativa, mas nós estamos ali munidos da graça santificante, ou seja, aquilo que nos torna capazes, pela unção dos santos, da gente enfrentar tudo e todos nesse mundo por causa do Senhor, pelo Senhor. Então, de maneira que qualquer coisa que venha sobre a nossa vida, nós poderíamos dizer como Davi, porque nós temos a unção de Davi. Nós temos a unção de Davi porque fomos escolhidos para isso. Nós fomos escolhidos e fomos ungidos e capacitados para isso. E nós poderíamos dizer, quem são esses incircuncisos que vêm, que se levantam contra o Senhor das fileiras de Israel? Ele vem com arrogância, nós vamos para ele, sobre ele, em nome do Senhor dos Exércitos. E meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, tenha certeza, se nós usarmos não a armadura do outro. Por exemplo, Davi não conseguiu usar a armadura de Saul. Não dá. Não dá para lutar com a arma do outro. Não dá nem para lutar com as armas somente naturais e muito menos com as armas do inimigo. Não. Davi derrotou Golias com uma pedrinha na sua funda. Ele se desvestiu daquela armadura de soldado, que não era a dele, mas ele vai sobre Golias em nome do Senhor, porque ele estava ungido para isso. E ele usa as armas certas. O Senhor hoje está nos convidando a nós tomarmos consciência de quem nós somos, da dignidade que nós somos. E é isso que Jesus diz no Evangelho. Ora, o homem foi feito para o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O Senhor, ele é Senhor do sábado. Ele é Dominus, ele é Senhor. E nós também, no Senhor, nós estamos por cima de todas essas questões. Nós temos a unção de Deus. E se nós temos a unção de Deus, nada pode derrotar. Nada. Nós podemos perder algumas batalhas, mas meu irmão, minha irmã, a guerra, a gente já sabe quem ganha essa guerra. Essa guerra já está vencida no nome de Jesus. Essa guerra já está vencida. Nós só precisamos tomar consciência de quem nós somos. Quem você é, meu irmão. Quem você é, minha irmã. Você não é qualquer coisa. Você é um filho amado, ungido e capacitado por Deus para enfrentar esse mundo e todas as realidades que possam se levantar contra a sua e contra a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E salve Maria Imaculada.